Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Nós estamos no quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde nós tomamos os textos que a Igreja nos propõe a cada domingo para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento em termos de conhecimento da vontade de Cristo para a nossa vida e também para a nossa vida sacramental, né? Então, estamos aí no 21º domingo do tempo comum, no ano B, e hoje nós iremos ver como os protestantes rejeitaram Jesus, né? Como eles deixaram Jesus, como eles abandonaram Jesus. E aqui eu estou falando do protestantismo, né? Não estou falando de pessoas especificamente. Estou falando do protestantismo, e se você quiser compreender o que eu estou falando, continue aqui no vídeo, assista até o final, depois você coloca aí os seus comentários, o que você acha, né? Agora, não faça como tem um irmão aí que é protestante aqui no canal, que a maioria dos comentários dele deixe de ser idólatra. Eita, não falou nada, continua a mesma coisa, idólatra, não sei o quê. Ou seja, não tem argumentação, não fala nada que possa levar a uma reflexão. Então, vou mostrar aqui com a liturgia desse domingo que o protestantismo abandonou, rejeitou Jesus. Mesmo tendo uma caricatura de igreja, mesmo tendo se travestido, entre aspas, de a verdadeira igreja, na verdade, abandonaram Jesus. No Evangelho de hoje nós vamos ver isso, e também na primeira leitura, que é tirada do livro de Josué, capítulo 24, e também um trechinho capítulo 24, versos do 1 a 2, depois versos 15 a 17 e 18b. Vamos lá, né? Naqueles dias, Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados, que se apresentaram diante de Deus. Então, Josué é substituto, podemos assim dizer, né? Ou continuador da missão de salvar o povo de Deus depois de Moisés. E depois que eles saem do Egito, né? Nessa ocasião, Josué resolve reunir o povo para dialogar com o povo e pedir que o povo faça uma escolha definitiva, a quem eles querem seguir, a quem eles querem servir. Por quê? Porque ao longo de todo o trajeto, né, saindo do Egito até chegar à Terra Prometida, o povo de Israel, nós podemos ver isso lendo o Antigo Testamento, que o povo de Israel estava o tempo todo, servia a Deus e servia aos deuses, servia ao Senhor e servia os deuses pagãos, os ídolos dos povos gentios, povos pagãos que os arrodeavam. Então Josué faz a pergunta, versículo 2a. Então Josué falou a todo o povo: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim, diz Josué, e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Josué declara: quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu dizendo: longe de nós abandonarmos o Senhor, né? Os protestantes podem estar dizendo: a gente não abandonou o Senhor. Quem abandonou o Senhor foi vocês, que tem as imagens, né? Aqui, ó, São Francisco de Assis, ó, Nossa Senhora de Fátima, né? A Senhora Aparecida, Maria. Ou seja, quem abandonou a Deus foi vocês. Eles podem estar dizendo. Só que nós sabemos muito bem que
essas imagens aqui não são deuses, né? Como é que uma imagem dessa aqui é Deus? Se eu boto ela lá, se é eu que coloco, se é eu que tiro. Ó, como é possível essa imagem ser um Deus? Nós sabemos que não é. Nós sabemos quais são as finalidades das imagens na Igreja Católica. E nada tem a ver com o que Josué está dizendo aqui. Mas os protestantes que nos acusam de idolatria, eles, mesmo travestidos de cristãos, eles não obedecem a Cristo. Eles não seguem a Cristo. Não o Cristo das Escrituras. Veja, e o povo respondeu dizendo, longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos. Porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo, é quem nos tirou a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos e no meio de todos os povos pelos quais passamos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Talvez você já ouviu o protestante dizer assim, o Senhor nos tirou da antiga Babilônia. O Senhor nos tirou da idolatria. Eu era católico, eu adorava a imagem, eu adorava Maria, e o Senhor me tirou, o Senhor me salvou, o Senhor me libertou, né? Então eu agora sirvo ao Senhor. Talvez você já ouviu isso. Talvez até você já falou isso. Mas vamos ver, meus irmãos, se de fato foi isso que aconteceu. Vamos para o Evangelho, capítulo 6 de São João, versículos 60 ao 69. Diz assim, naquele tempo, muitos dos seus discípulos que o escutava disseram, esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando, por causa disso mesmo, Jesus perguntou, isto vos escandaliza? Veja, os discípulos murmuravam entre si, os discípulos se escandalizavam, os discípulos falavam contra aquilo que Jesus havia dito. Mas o que foi que Jesus havia dito? Nós estamos aqui no Evangelho, segundo São João, capítulo 6, verso 50 ou 60. Muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram, disseram, esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Esta palavra é dura. Que palavra é essa? Veja, versículo São João 6, 60. Vamos ler um pouquinho antes. O que é? Por que é que eles estão dizendo que essa palavra é dura e quem é que pode ouvi-la? 60, né? Reação dos discípulos. Vamos ver um pouquinho antes. Vamos ler o versículo 52. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo, como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Veja, versículo 52. Leia o versículo 51. João 6, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, diz Jesus. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Então Jesus está dizendo que ele vai dar um pão aos seus discípulos. Jesus está dizendo que ele vai dar um pão para que seus discípulos se alimentem com esse pão. E esse pão que ele vai dar, no versículo 56, ou melhor, 51, ele está dizendo que esse pão que ele vai dar é a sua carne. Esse pão que ele vai dar é a sua carne que será dada como alimento. Veja, João 6, 51. Repete aí comigo o versículo 51. Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ponto. Jesus está dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ponto. Jesus declara quem ele é. O pão vivo que desceu do céu.
E ele vai dizer: quem comer deste pão viverá eternamente. Então Jesus está dizendo: eu sou o pão vivo que desci do céu, e quem comer deste pão viverá eternamente. Aí os judeus se escandalizam com isso, porque os judeus, o que eles menos imaginavam era canibalismo. O que eles menos desejariam era o canibalismo, que era uma prática horrenda, uma prática até rejeitada pelo próprio Deus. Então Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Depois Jesus diz: quem comer deste pão, que é ele, deste pão, viverá eternamente. Aí isso aqui escandaliza os judeus. Aí Jesus vai dizer como ele vai se dar como alimento. Ele diz: e o pão que eu hei de dar. Veja, o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. E como é que Jesus vai dar esse pão? Veja, Lucas 22, 19. Lucas 22, 19. Né? Deixa eu ver aqui. Pronto. Lucas 22, 19. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Então, como é que Jesus vai dar a sua carne? E quando é que Jesus vai dar a sua carne? E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. E como é que Jesus vai fazer isso? Lucas 22, 19. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Veja, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Então, quando Jesus diz que a sua carne é verdadeira comida, que o seu sangue é verdadeira bebida, os judeus, na época de Jesus, ficaram malucos. Veja, João 6, 52. A estas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Jesus vai dizer como: pega o pão na última ceia, dá graças, parte o pão, entrega aos seus apóstolos e diz: isto é o meu corpo que será entregue por vós. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, como? Comendo o pão eucarístico, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Como beberemos o sangue? Bebendo o vinho na Eucaristia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai. Assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Este é o pão que desceu do céu. Não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. E aqui, meus irmãos, eu digo, é aqui que os protestantes rompem com Jesus. Mesmo continuando, entre aspas, dizendo que creem em Jesus. Mas eles rompem com Jesus exatamente aqui, né? Quando Jesus vai dizer: o pão que eu darei é meu corpo, o pão que eu darei é minha carne. Então, continua aqui Jesus dizendo: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida.
Veja, as palavras que eu falei são espírito e vida. Quem crê em minhas palavras viverá, né? Quem crê em minhas palavras viverá. Jesus vai dizer, Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 46, veja o que Jesus vai dizer a respeito de quem ouve as palavras dele e acredita nas palavras dele e coloca em prática, e quem não ouve. Os protestantes, eles fazem isso aqui, que Jesus reclama. Veja, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então Jesus diz, olha, fazei isso em memória de mim, né? Celebrar a Eucaristia. Não, nós não cremos. Nós não cremos. Cremos que é somente um símbolo. Nós não acreditamos que é literal. Nós acreditamos que é apenas um símbolo. E Jesus vai dizer, todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, e as põe em prática, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. As águas transbordaram, precipitaram-se as torrentes contra aquela casa e não a puderam abalar, porque ela estava bem construída. Mas, aqui está o protestantismo, mas aquele que as ouve e não as observa, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a terra, movediça, sem alicerce. A torrente investiu contra ela, e ela logo ruiu, e grande foi a ruína daquela casa. Então, não adianta dizer Senhor, Senhor, mas não fazer o que Jesus diz. E veja aqui, versículo 63 do Evangelho de hoje. O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. E Jesus diz, mas entre vós há alguns que não creem. Entre vós há alguns que não creem. Não creem que a Eucaristia é o corpo e o sangue de Cristo. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e que haviam de entregá-lo. Então veja, Jesus sabia, meus irmãos, Jesus sabe, dentre aqueles que se dizem cristãos, né, dentro da que nós conhecemos hoje como a religião cristã, aqui a gente expandindo, né, não é o correto, mas expandindo somente para mostrar para você o que eu estou querendo dizer, para ilustrar melhor, expandindo o cristianismo para além dos muros da igreja. Jesus diz que dentre nós, ele sabia quem eram aqueles que não iam crer. E não era estranho, veja, não era estranho. Eram discípulos de Jesus. Veja, ele continua. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. É que ele especifica Judas. E acrescentou, é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. Ou seja, é uma graça. Vir a Jesus e ouvir Jesus e crer em Jesus é uma graça, é uma dádiva, é uma atração do próprio Pai. Deus Pai atrai. E ele continua. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. Então não eram estranhos, eram discípulos que não creram em Jesus. E não creram em Jesus exatamente por quê? O que é que está em xeque aqui, o que é que está em debate aqui no capítulo 6 de São João? Jesus dizendo no versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Aí isso aqui dá parafuso na cabeça dos judeus e também hoje na cabeça dos protestantes. Como os judeus vão dizer, como é que esse homem pode nos dar a sua carne a comer? Aí Jesus vai dizer, eis que o pão que eu vos darei é a minha carne. O pão que eu vos darei. Então Jesus ali ensinava aos seus apóstolos, os seus discípulos, para crerem que na ceia, quando ele tomasse o pão nas suas mãos e o vinho, e dissesse, isto é o meu corpo e é o meu sangue, eles já estivessem preparados, eles já estivessem prontos para não entrar em escândalo.
Só que aqui em Cafarnaum, na sinagoga de Cafarnaum, quando Jesus fala da Eucaristia, a partir daquele momento, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos católicos, aos 12, vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro, Papa, chefe dos apóstolos, cabeça do colégio apostólico, pastor da Igreja Universal, aquele que tem a primazia e tem a vocação dada pelo próprio Cristo, São João, capítulo 21, versículo 15, de apacentar o rebanho de Cristo, de governar sobre o rebanho de Cristo e de guiar, conduzir, orientar e confirmar na fé o rebanho de Cristo. Ele mesmo, o primeiro Papa, vai dizer: Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Crer e reconhecer Jesus como o Messias e o Santo de Deus, segundo Pedro, nós não entendemos como é que o pão e o vinho é o teu corpo e o teu sangue. Nós não compreendemos como é que o Senhor se dará no pão e no vinho como alimento. Nós não compreendemos nada disso, absolutamente nada disso. Nós estamos na mesma condição que os judeus. Como é que ele vai nos dar o seu corpo e o seu sangue para comer? No pão e no vinho. Como será possível ele pegar um pão e um vinho e, a partir dali, da oração de ação de graças, aquele pão e aquele vinho, mesmo com a aparência de pão e de vinho, mesmo com o sabor de pão e de vinho, mesmo com toda a fragilidade de pão e de vinho, que se por um acaso você deixar uma hóstia muito tempo dentro do sacrário, né? Mesmo depois de consagrada, ela pode ficar, como é que eu posso dizer, corrompida, né? A matéria ali que está sendo vista, né? Os acidentes, como por exemplo, a gente pode quebrar, a gente pode jogar no chão, a gente pode pisar em cima, no sentido de que é frágil. Mas como é que é assim mesmo é o corpo e o sangue de Cristo? Nós não sabemos. É por isso que o padre, logo depois da transubstanciação, ele vai dizer: eis o mistério da fé. Porque é um mistério. Mas mesmo nesse mistério, Pedro vai dizer assim, falando por toda a igreja: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos que as tuas palavras são espírito e vida. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus e que tu não mentes, porque tu és a verdade. Tu és o Senhor. Tu és o Deus que tudo pode, inclusive se dar a nós como alimento. Mesmo escondido no véu do sacramento, debaixo ou sob, melhor dizendo, as espécies do pão e do vinho, que visível aos nossos olhos é somente pão e vinho, que sensível aos nossos sentidos é pão e vinho, mas que interiormente nós sabemos que não é mais pão e que não é mais vinho, que é o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Santo de Deus e que não mente jamais. Deus abençoe você e reflita sobre isso. Você acha mesmo que os protestantes escolheram Jesus ao rejeitar a Eucaristia, ao rejeitar a confissão, ao rejeitar toda a doutrina e ensinamento sobre a Santíssima Virgem Maria, ao rejeitar tudo aquilo que a Igreja proclamou ao longo da história como verdade de fé, como dogma? Pergunte para você mesmo: será mesmo
Você crê nisso mesmo? Que a igreja se corrompeu, como eles dizem em Constantino? Que a igreja foi destruída? Você crê mesmo nisso? Ou você crê em Jesus que diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, é o meu sangue. Você crê que Jesus diz: aqueles a quem tu perdoardes os pecados seriam perdoados? Você crê verdadeiramente que Jesus ascendeu aos céus? Então, a pergunta que fica é: você crê de fato em Jesus? Aonde você está caminhando hoje? Nessa igreja que você está caminhando hoje, você crê de fato em Jesus? Não te falta nada? Não te falta a Eucaristia? Não te falta Nossa Senhora? Não te falta a confissão? Porque é que mesmo você interiorizando a ideia de que você não precisa confessar os seus pecados a ninguém, a nenhum outro homem, porque é que mesmo interiorizando dentro de você a ideia de que você já foi perdoado lá na cruz, e mesmo assim você não consegue viver em paz, você não consegue ter paz, você não consegue viver confiantemente de que os teus pecados foram de fato perdoados? Ou você precisa de fato experimentar, passar pela Santíssima Eucaristia, pela Santíssima Confissão, confessar os teus pecados, receber a absolvição do sacerdote, né? Cristo, em persona Cristo, o sacerdote, perdoa em nome de Cristo, e você sair dali sabendo verdadeiramente que eficazmente, mesmo invisivelmente, a graça santificante penetra na tua vida e permanece contigo até o retorno de Cristo ou a tua partida para com Ele. Deus abençoe você. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, compartilha com alguém e vamos evangelizar. Deus abençoe.